irmãos da igreja. A igreja é muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos sem delongas abrir nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 1 ao 5. Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Daniel fica depois de Ezequiel, fica ali antes de Zacarias, antes de Oséias. Amém. Quem achou da glória a Deus? Tem aqui uma fera aqui da presença de Deus, está terrível. Vocês vão, olha, está algo muito forte, está algo muito maravilhoso, mas porém tão terrível quanto. Na minha Bíblia vai estar assim a epígrafe do texto: a oração de Daniel, as 70 semanas e o Messias. Vamos dar início à leitura. No ano 1º de Dário, de Assuero, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei, sobre o reino dos caldeus, no ano 1º de seu reinado, eu, Daniel, entendi ou compreendi, vai depender da tradução, a mais assertiva seria compreendi, pelos livros ou também pergaminhos, que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações em Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, rogos e jejum, e pano e saco cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo que guardas o conserto e a misericórdia para com os que amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus preceitos. Versículo 10. E não obedecemos a voz do nosso Senhor, do nosso Deus, para andarmos na sua lei, que nos deu pela mão de seus servos e profetas. Sim, toda a Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. E por isso, a maldição, o juramento que está escrito lá na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Amém? Pode se assentar, igreja. 730 anos antes de esse livro ser escrito, um profeta, ele foi escolhido por Deus para trazer à nação de Israel profecia. E profecia nesse sentido, igreja, ministério, eu quero dizer exortação. Pois o sentido da palavra profetizar não é apenas o sentido de predizer, de falar do futuro, mas também de exortar, apontar, doutrinar a quem a Deus está direcionando o profeta. Esse profeta, certa vez, ele olha para os céus e ele contende com Deus, dizendo: Senhor Deus, eu não sei falar, pois eu ainda sou uma criança. E Deus, trazendo-lhe segurança, através da sua palavra assertiva, ele fala assim: aonde eu te enviar, tu irás, e o que eu ordenar, tu falarás. Esse profeta mais tarde é conhecido como profeta chorão, profeta Jeremias. E Jeremias, em seus escritos, quem tiver a oportunidade, leia. Ele chorava por um motivo. Jeremias estava olhando para uma nação, a qual foi falada na última pregação através do nosso pastor Luiz, que era uma nação que tinha sobre ela uma grande profecia, uma grande promessa, que tinha sobre eles a mão do Deus Todo-Poderoso. Uma nação cuja tinha uma aliança feita com Deus, e essa aliança e seus termos são estabelecidos lá no livro de Êxodo, capítulo 28. Aonde Deus
Deus, ele avisa a nação de Israel, que está principiando ali o seu começo, o seu início. Quais eram os termos daquele contrato, daquela aliança, aonde Deus falava com a sua nação, aonde Deus falava com a nação escolhida, com a nação de Israel. E Jeremias é um dos profetas que ele morre antes que todas as suas profecias e visões se concretizem. Jeremias, se eu estiver correto, me corrijam, pastores, presbíteros. Jeremias, ele morre dentro de um poço, na lama, é isso? Não é isso? Como é que é? Fala para nós, vai. Nesse período ele está só quando ele pregar a verdade. Quando ele prega a verdade, o rei pega ele e coloca ele dentro de uma cisterna. O pessoal está lendo a Bíblia, olha que coisa boa. Jeremias, ele vai para a cisterna, fica com a lama colada até a perna, a coxa, ali ele fica doente, ele fica fraco. Porém, por causa da profecia de Jeremias, ele é chamado de volta à presença do rei. Mas há um trecho interessante aqui. A palavra de Deus vai dizer que Deus enviou à nação de Israel o espírito do engano. E aqui vai a primeira parte, a primeira alerta para a igreja. É que para aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, a estes, a palavra de Deus diz que ele manda o espírito do engano. E Jeremias pregava a verdade, mas o povo ouvia aquele profeta que pregava o espírito do engano. O castigo do falso profeta, o castigo de um povo que não ouve a Deus, é o envio do falso profeta. Posteriormente, Jeremias, ele, tendo as suas visões, ele chorava. E ele descreve naquela, eu posso dizer, poética escrita, aquele poético livro. Ele chorava de lágrimas de uma tristeza profunda. Porque Jeremias, ele estava num tempo onde a prosperidade de Deus ainda atingia Israel, onde a presença de Deus estava começando a sair, a se retirar do povo de Israel. Mas aonde Israel se via vitoriosa, Israel se via poderosa, a nação de Jerusalém, a nação de Israel estava ali, forte, vivo, imponente, não faltava nada, estava tudo bem. Mas Jeremias estava vendo a assolação. Jeremias estava vendo os templos que eram construídos sendo destruídos. Jeremias estava vendo os sacerdotes tendo as suas cabeças arrancadas, mulheres sendo estupradas, violentadas, homens sendo mortos. Jeremias estava vendo toda uma nação perecer. E talvez seja por isso que é difícil lidar com o profeta. Porque muitas vezes o profeta ele não vai ser amigável. O profeta vai chegar para você, vai apontar o teu pecado e muitas vezes vai te falar coisas ruins que você não vai gostar. E quando falo quero ser profeta, não quero, porque é algo complicado. Ser profeta é você receber de Deus uma profecia e verbalizar essa profecia. Você recebe de Deus uma visão, você recebe de Deus uma instrução e verbaliza. Você profetiza aquilo que Deus está mandando. E nem sempre aquilo que Deus está mandando vai de acordo com aquelas expectativas que o ser humano tem para com Deus. Muitas vezes o profeta ele vai trazer uma palavra de confronto. O profeta ele vai te bater. Porque lá em Provérbios diz que o conhecimento da palavra é como uma vara para o lombo dos tolos. E quando eu falo tolo, eu não falo alguém que é idiota no sentido pejorativo. Eu falo alguém que conhece a palavra de Deus, ou talvez não conheça a palavra de Deus, mas se nega a conhecê-la, ou se nega a praticá-la. Ao contrário disso, nós temos os sábios na Bíblia, e os sábios são aqueles que conhecem a palavra de Deus, porém praticam. Tanto é que Paulo mais tarde vai falar: não andeis como necios, mas andeis como homens sábios. E aqui no tempo, andei como pessoas que praticam a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se eu fosse dar um tema para isso, como não sou muito para isso, eu diria que isso é quase um tutorial de como você ser cristão. Mesmo que isso tenha acontecido 730 mil anos antes de Cristo, 2, 3 mil anos para hoje, ainda é muito válido. E talvez tenha englobado o passo a passo para sua sobrevivência no mundo da Babilônia, no mundo do pecado. O capítulo 9 de Daniel, ele
para os meios diversos, e o rei Dário ele assume. E agora, Daniel ele começa a se preocupar. Mas por que Daniel se preocupa? Porque quem vai lá atrás do início do livro de Daniel, vai começar a ver que Daniel, ele vinha de uma linhagem real. Daniel ele era príncipe do povo, ou da nação de Israel, da nação de Jerusalém. Daniel ele tinha uma responsabilidade de liderança sobre aquele povo. E nesse momento, Daniel ele começa a se preocupar. Qual que é o destino final da minha nação? O que vai ser feito nos templos que foram destruídos? O que será feito no meu povo que foi cativo? A sabedoria de Daniel, o conhecimento de Daniel da vida, vai dizer que se equipara com duas pessoas, ou com duas criaturas, Salomão e Lúcifer. Olha o nível desse homem em relação ao conhecimento. Daniel, ele preocupado com isso, como está escrito em 2 Reis 25, né? Onde é construído, onde é destruído pelos babilônios, 586 a.C., os templos recriados os cativeiros da Babilônia, que durariam 70 anos, como está em Jeremias capítulo 25, versículo 11 a 12, 29 e 10, Daniel 9, capítulo 2, como foi lido. Essa preocupação de Daniel leva ele a pegar os livros dos profetas, a ler o livro dos profetas, e a entender. E um versículo, permita fazer uma exegese com vocês aqui, aprofundar o texto. A palavra entender é um texto base no verbo de ação aqui, na raiz original, falada bim, no hebraico, está escrito como agir com inteligência, proceder sabiamente, prudentemente e conhecimento profundo de uma certa causa. Então eu posso ter a certeza que Daniel estudou as antigas escrituras para entender, mediante a vontade de Deus, o que estava acontecendo e o que deveria ser feito. Provérbio novamente vai falar assim: não se estribe no seu próprio conhecimento, mas creia, acredite no Senhor teu Deus. E talvez aqui, se a gente for aprofundar, talvez com toda certeza aqui a gente aprofundando, a gente vai entender o princípio de toda sabedoria, que é o temor ao Senhor. Daniel ele se coloca como intercessor pela nação de Israel. E ali ele começa a orar fervorosamente. Ele começa confessando todos os pecados a qual a nação de Israel praticou. E ele se coloca como sendo responsável, ele se identifica com os pecados, como sendo ele próprio o causador daqueles pecados. Porque Daniel entende um requisito importantíssimo para a restauração da nação de Israel, que era a confissão dos seus pecados e arrependimento. Isso me remete a outra fala lá atrás, que diz assim, em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Fiel, aleluia. Enquanto Daniel ele orava, dando um resumo de toda a mensagem aqui, o anjo Gabriel, ele veio a seu encontro e o interrompe durante a oração, porque ele estava orando ainda, no segundo sacrifício da tarde, no último sacrifício da tarde, e toca de forma física. E ali a palavra de Deus diz que Gabriel instrui Daniel acerca da sua oração, acerca daquilo que ele se propôs a entender. O interessante é que durante a consagração de sábado agora, eu vim aqui, peguei a Bíblia, falei: Deus, há muito tempo que eu não faço uma consagração para um jejum, eu preciso muito disso. E ali durante isso, o Espírito Santo toma a missionária Simone. E ela começa a falar uma mensagem muito forte sobre o posicionamento do cristão. E isso, naquele momento, Deus fala: vai lá, Daniel capítulo 9. E eu abri, e eu comecei a ler. E eu comecei a enxergar que Daniel, ele foi um homem que se posicionou. Como assim, Tiago? Quando a gente começa a iniciar a leitura do livro de Daniel, a gente vai ver que Daniel é levado para a Babilônia, ele é apresentado diante dos eunucos, ele é escolhido para
poder aprender a linguagem dos caldeus, né? Porém, Daniel ele decide dentro do seu coração não se contaminar com manjares do rei. Ele decide dentro do seu coração não assumir uma identidade babilônica, porque muitos também fizeram isso. Daniel, ele decide continuar perseverando nos preceitos dados por Deus, que eram as orações diárias, eram os sacrifícios oferecidos a Deus e a sua adoração, única, exclusivamente ao Deus vivo e eterno. O resultado disso é que a mensagem de Gabriel dita a ele é a seguinte: Daniel, homem muito amado por Deus. Se você não entendeu o segredo disso, eu vou falar para você. Presta bem atenção. Feche seus olhos aqui e vem comigo nessa viagem no tempo. Imagina um homem que viu toda a sua família ser morta, destruída. Ele viu o templo do Deus da qual ele adorava ser queimado. Ele viu pessoas serem sacrificadas a Deus, e seja mais o que tinha acontecido durante uma guerra, a qual o povo dele, que era adoradora do Deus dos exércitos, acabaram de perder. Ele é transportado como escravo para uma terra ungida, onde os costumes dessa terra é totalmente contrária àquilo que ele aprendeu desde a sua infância. Uma terra onde não fala a mesma língua que ele. Pergunto para você, qual que é a perspectiva de vida de Daniel? O que Daniel tinha de perspectiva de futuro? Porém, ele acreditava no poder de Deus, ele acreditava ainda na mão de Deus, ele acreditava que nada fugia no controle de Deus. Talvez ele acreditasse naquilo que Paulo fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daniel, ele continua servindo a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse posicionamento de Daniel traz algumas coisas, traz admiração. Perdão. Porque o eunuco que era responsável por Daniel fala assim: não vamos fazer uma coisa, você precisa comer no manjar do rei. E ele faz um desafio: se eu, ao término dos dias de separação, não estiver melhor que os outros, ele coloca sobre risco. Meu Deus. E esse eunuco, ele olha para Daniel e com certeza ele enxerga algo diferente, porque o eunuco também está colocando a vida dele em risco, mas ele resolve acreditar em Daniel, e aí começa a despertar uma admiração por Daniel. Mas ao tempo que desperta admiração por Daniel, a gente também vê que mais tarde se desperta inimigos para com Daniel, porque o posicionamento de Daniel atrai a atenção do rei para com ele. O relacionamento de Daniel para com Deus faz com que Daniel se destaque no meio da Babilônia, no meio dos escravos, no meio de todos os outros homens. O relacionamento de Daniel e a sua fidelidade para com Deus faz com que Daniel seja galardoado, de maneira a estar na presença do rei, de maneira a estar na presença daquele monarca. E ali ele falar sobre o Deus vivo a qual serve. Porém, isso traz uma recompensa, coloca ele como governante. Ele é responsável para cuidar dos negócios do rei. E as pessoas que veem ele passar por isso, olham para aquele homem e falam: peraí, um escravo hebreu que chega aqui na minha terra e tem privilégios que eu não tenho. Não, peraí, a gente tem que acabar com isso. Chegam ao rei e fazem com que o rei assim no Egito, que se qualquer pessoa durante uma quantidade de dias fizesse qualquer adoração ou pedido a outra pessoa que não fosse ao rei, essa pessoa deveria ser lançada na cova dos leões. E aí a primeira questão é: o posicionamento de Daniel leva Daniel ao risco da sua própria existência a morrer. E eu pergunto para você: você está disposto a morrer pela palavra de Deus? Até onde você está disposto a seguir para acreditar num Deus que você não vê? Daniel foi fiel até as últimas consequências. E qual que é o resultado disso? É que esse rei dá um decreto que deve ser adorado em toda a Babilônia o Deus de Daniel. Talvez o teu posicionamento possa te colocar num risco muito grande, mas a palavra de Deus ela deixa bem claro que durante aquele risco, a situação mais perigosa, aonde você possa se encontrar sozinho, talvez na beira da morte, é um passo
alcançar uma vitória tão grande, aonde não só você vai ser exaltado, mas o nome de Deus será exaltado pela tua vida. Aleluia! Mas isso vem com custo, porque quando Daniel é jogado na cova do leão, ele não ouviu a voz de Deus, mas o anjo foi lá. Daniel, quando ele é jogado na cova do leão, ele não tinha amigo, ele não tinha parente, ele não tinha esposa, ele não tinha ninguém. Era ele, o leão e Deus. E o anjo que chegou para acalmar os leões. Só, talvez, quando você estiver no ápice da sua prova, estiver perto de morrer, seja fisicamente ou não, talvez esse seja o último passo, o último estágio para você alcançar de Deus uma exaltação que você tanto buscava. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! O posicionamento de Daniel leva Daniel a passar por essas situações. Mas o posicionamento de Daniel leva Daniel a ter um relacionamento com Deus. No meio da provação, porque eu vou falar para você, Daniel não estava num período propício. Daniel estava numa prova, Daniel era escravo numa terra longínqua, Daniel não tinha lar, Daniel não tinha casa, Daniel não tinha privilégios. Daniel só tinha uma coisa: a fé dele em Deus. E talvez hoje você se encontre dessa maneira. Talvez você não tenha uma casa, more de aluguel. Talvez a sua situação financeira esteja tão terrível quanto a minha, ou pior, espero que não tenha pior que a minha. Talvez o seu estado emocional esteja no ápice, você encontre-se no limite, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E às vezes dá vontade de chutar o balde e jogar tudo pro alto e falar: não quero mais. Está pesado servir a Deus. Eu estou abrindo mão de muita coisa e eu não estou conseguindo ter paz. Deixa eu te falar uma coisa para você. A partir do momento que você acenou e falou: receba Jesus como meu Senhor, acabou a tua paz com o mundo. Porque paz com o mundo implica que você tem uma unidade com o mundo. Você seja amigo do mundo. E se você é amigo do mundo, você não tem paz com Deus. Você precisa tomar um posicionamento. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Os dois vão cair na tua vida. Daniel, ele tem um posicionamento de Deus, com Deus, por estar servindo a Deus, obedecendo a Deus, mantendo os preceitos e seguindo aquilo que os profetas e os sacerdotes levantados por Deus, constituídos por Deus, e pela lei que Deus deixou, por estar praticando essas coisas e ouvindo e sendo sábio, ele passa a ter relacionamento com Deus, passa a ter intimidade com Deus. E ele não abre mão dessa intimidade, nem que isso custasse a vida dele. Ele não abriu mão dessa intimidade. E eu pergunto para você esta noite: você tem aberto mão da tua intimidade para com Deus? Ou você tem sido fiel a Deus, mesmo em meio às provações? Você escolheu ser cristão, não porque você quis, mas porque o Pai te escolheu. O Espírito Santo te tocou, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você foi liberto das garras de Satanás e hoje você está aqui. Eu pergunto para vocês, eu peço que vocês levantem a mão: quem tem aliança com Deus aqui? Glória a Deus, aleluia. 3 pessoas têm aliança Glória a com Deus? Deus, aleluia. Só isso? Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Quem ama Deus? Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Todo mundo ama Deus, coisa boa. Quem tem temor de Deus? Glória a Deus, aleluia. Então deixa eu passar uns alertas para vocês aqui. A palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E a tradução dessa palavra guardar é observar, é praticar, é fazer continuamente os mandamentos de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, o temor de Deus. Ele é o princípio de toda sabedoria. Quer ser sábio? Quer andar de acordo com a vontade de Deus? Tema Ele. Agora, temor não é medo. Temor é respeito misturado com o conhecimento íntimo de quem é aquela pessoa. Você tem temor pelo seu pai quando você faz algo errado, mas você conhece o amor do teu pai, da tua mãe, do teu tutor. É esse tipo de temor que você tem que ter. Você tem que entender que Deus ele não é um ser distante, mas é um ser que tem sentimentos. É um ser que habita em você através do Espírito Santo. Então Deus está muito mais próximo do que você pensa. Naquele momento que você dobrou seu joelho na beira da cama, começou a chorar e falar: Deus, eu não aguento. O Espírito Santo estava ali do teu lado. Deus estava te observando. Existe
a maldição sobre a tua vida. Porque como crente, depois que aceita Jesus, ele pode trazer maldição para a sua vida. Como é que um crente, depois que se torna cristão, ele pode servir a Satanás? E isso procede por causa de tudo aquilo que eu vou ler aqui para frente. Como é que a gente deve se comportar em meio à tribulação? Eu vou te perguntar, como você tem se comportado mediante toda a tribulação que você tem passado na sua vida? Quem tem aliança com Deus não deve ser rebelde. Jesus ele fala a seguinte coisa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, se alegre, se anime, pois eu venci o mundo. E se nós estamos em Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo. E Deus é quem comanda o corpo, eu faço parte desse corpo. E Ele venceu o mundo. Cristo venceu o mundo, Cristo é a cabeça desse corpo. Eu acredito que eu também vencerei o mundo através de Cristo Jesus. O capítulo de Daniel, ele vai ter 12 partes. E eu vou correr aqui para que tenha uns tempos de ministrar assim. Parte 1, versículo 1 ao 2, é onde Daniel ele é movido pela vitória de Dário sobre a Babilônia. E ele passa a estudar as escrituras, ele passa a ler os profetas, e aí Daniel passa a compreender o cativeiro, a adoração do cativeiro e o porquê do cativeiro. No capítulo parte 2, que é no versículos 3 ao 6, a confissão de Daniel. Aqui ele tem plena consciência de que o cativeiro da Babilônia era uma disciplina divina. E ele sabia que a confissão era um requisito para a restauração da nação. Ele se coloca como intercessor e começa a se identificar com o pecado, como se ele próprio fosse o causador daquilo. Ele começa a pedir a Deus pelo fim da disciplina, pelo perdão dos seus pecados, do pecado da nação de Israel. Você tem orado pelas pessoas que fazem parte da tua igreja? Você tem orado pela vida de outras pessoas também que estão em pecado? Você tem entendido qual é o propósito da oração? Porque quando você vai observar para Daniel, primeiro ele lê as escrituras. Primeiro ele entende profundamente ali o que está acontecendo. Para isso sim, ele se colocar em jejum e oração. O jejum e oração é um ato que tem que ter um propósito, tem que ter um motivo para qual você está fazendo. A tua oração, o teu jejum tem tido propósito? Parte 3, do 7 ao 11, a justiça do Senhor. Deus avisa o que haveria de acontecer com a nação, caso se desviasse por causa da sua rebelião, como está lá no Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou ler 3 versículos aqui para que vocês consigam compreender, mas se vocês quiserem entender a profundidade disso, leia 28, do 14 ao 68. E não se desviará de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andarmos após outros deuses ou para servir a outros deuses. Glória a Deus. Serás, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em fazer todos os mandamentos e os estatutos que hoje eu ordeno, então sobrevirão estas maldições. Maldito serás tu na cidade e no campo, maldito serás o cesto da tua maçadeira, maldito serás o fruto do teu ventre, maldito será o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas. Meu Deus. No outro contexto, tem um trecho aqui interessante que é concernente à palavra, que é no capítulo, versículo 29. Diz assim, 28 e 29: o Senhor te ferirá com loucuras, e com cegueira, e com pasmo de coração, com medo, com assombro de coração. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás os teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Olha a seriedade disso. Tiago, mas tem como mudar isso? Tem. A palavra de Deus que mostra como mudar isso. Parte 12, a partir de 4, versículo 12 ao 14 de Daniel capítulo 9, o motivo da desgraça. Esse desastre sobre a queda de Jerusalém, o resultado da queda de Jerusalém, é o resultado da justiça de Deus e a desobediência do povo. E é possível que por causa do período de desobediência venha a colheita. Mas a questão da colheita é que nem sempre essa colheita acontece de forma imediata. Você vivia a sua vida no mundo, fazia tudo que era pecado, desobedecia a Deus, honrava a Deus. Agora aceitou a Jesus. Porém, quando você aceita Jesus, cara,
a tua vida parece que vai ser tudo. Dá tudo errado. Mas quando você estava no mundo, está dando tudo certo. A questão é quando você aceita Deus, vem a justiça sobre a tua vida. E para que Satanás não tenha nada que te apontar, é necessário que a justiça se cumpra. Porém, é só um período. Você tem que escolher. Ou você colhe aquilo que você plantou quando estava no pecado, ou você volta para o pecado e continua colhendo, plantando o pecado. E a colheita final dessa plantação de vida no pecado é a morte. E pior que isso, é a eternidade longe de Deus, é o inferno. Então você tem uma opção. Ou você vive debaixo da justiça de Deus, obedece a Deus, e sobrevive a esse tempo de tribulação por um período de tempo, e posteriormente Deus te exalta pela tua obediência, ou você vive continuamente no pecado. Olha, você que aceitou Jesus agora, você está voltando para Cristo agora, não desanima, persevera firme e forte na obediência para com Deus, e Deus irá te exaltar com toda certeza. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 16 e versículos 15 e 16 vai falar sobre a oração de Daniel. E ele pede que, de acordo com os atos de justiça de Deus, se insere a disciplina sobre Israel, acabe a desolação. Na parte 6, a palavra de Deus vai demonstrar que Daniel ele não especifica o que Deus deve fazer ou não, mas ele ora e fala assim: Senhor, olha para o teu povo, ouve o clamor do teu povo, veja a desolação e age com a tua misericórdia, pois a misericórdia de Deus não dura, perdão, a ira de Deus ela dura um momento, mas a misericórdia de Deus é eterna. Você está entendendo que tudo é uma questão de posicionamento? Verdade. Você pode continuar, e aqui eu vou ressaltar um ponto chave nesse texto. Você pode continuar no pecado, confuso em meio à tribulação, como foi lido pela nossa diaconisa Juliana. Você pode continuar no medo de uma prova, de uma tribulação, de um câncer, de um problema, de uma dificuldade financeira, com medo que nada vai acontecer, nada não vai mudar, porque meus pais eram assim, eu vou ter que viver assim. Ou você pode ter uma vida de comunhão com Deus e gastar mais tempo na presença de Deus, buscando a Deus, e aí você vai ter uma resposta. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus vai dizer: desperte de todo o sono e Cristo te esclarecerá. Então quando você passa a ter comunhão com Deus, conversar com Deus, orar a Deus, Deus ele envia o anjo, ele envia o Espírito Santo, ele envia o que for necessário, mas ele te dá uma solução. Amém. Mas isso requer relacionamento. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Hoje o Gabriel, no capítulo, na parte 7, né, que é do versículo 20 ao 21, ele traz uma resposta a Daniel. Ele vai com um objetivo. E a palavra de Deus vai dizer que ele vai trazer entendimento a Daniel, vai instruir Daniel. O interessante é que no versículo 22, quando Daniel está ali, sabe, no último sacrifício da tarde, Daniel está orando, é o último sacrifício da tarde. Ele está clamando a Deus, ele vem clamando a Deus de um tempo. Hoje o Gabriel interrompe ele. Talvez você esteja no seu limiar. Fala: Senhor, hoje é meu último culto. Hoje é o último dia que eu vou à tua igreja. Hoje é o último dia que eu falo contigo. Aleluia. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho chorado à noite, e eu não ouço tua voz. Gente, não abre mão da perspectiva da ação de Deus sobre a tua vida. Não abre mão do poder da tua vida. Talvez, hoje, no seu limiar de força, quando acaba a tua força, Deus ele dá a força dele para que você continue andando. Quando você parar de confiar nos teus braços, quando você parar de querer meter a mão naquilo que não é do teu, sabe, não é do teu, como é que se fala a palavra? Não é você que tem que fazer, não é da calçada. Quando você começar a dar espaço para Deus agir na tua vida, Glória a Deus. deixar as coisas fluírem de acordo com a vontade de Deus, Meu Pai, tu és Deus ele vai tomar o rumo da tua vida. Quando você parar de querer tomar o rumo da tua vida você mesmo, quando você entregar a tua vida a Deus de maneira completa e deixar Ele direcionar a tua vida,
a exaltação vai vir de uma maneira que as pessoas vão olhar para você e falar: como isso é possível? Deus é fiel, aleluia. Já percebeu que muitas das vezes Deus faz um milagre na nossa vida, mas para isso é necessário nós estarmos num estado extremo, aonde não tem mais porta, não tem mais saída? Verdade, Jesus. Não poderia ser diferente? Verdade. A palavra de Daniel, talvez que quando o anjo ele é enviado para Daniel, ele vai esclarecer para Daniel a visão que ele tem, vai explicar sobre as 70 semanas. E ali, o posicionamento de Daniel leva ele a ter uma visão muito além daquela que ele queria ter. Aleluia! Por causa do posicionamento de Daniel, ele não só entende, e ele começa a compreender o que iria acontecer ali posteriormente, sobre a libertação do povo, porque ali, nas 70 semanas de Daniel, está sendo profetizado um decreto lá pelo rei Artaxerxes para a reconstrução do muro, mas também está a vinda do Messias, também está a segunda vinda do Messias e a arrebatação da igreja santa de Deus. Olha só o que Daniel teve acesso por causa do seu posicionamento. Deus. Daniel ele se coloca em jejum, ele começa a interceder a Deus, ele começa a orar a Deus. Ele começa a entender que por causa da quebra de aliança do povo, aquilo sobreveio sobre eles. Mas ele entende que Deus ele é misericordioso, ele é justo para cumprir com a sua palavra. E aqui a gente vai entender alguns preceitos característicos de Daniel. Daniel ele constantemente, diariamente, ele lia as escrituras, ele orava, ele jejuava. Ele buscava entender o que estava acontecendo, não segundo os seus próprios olhos, a sua percepção humana, mas segundo a percepção divina. E ele começou a compreender que a posição dele ali, dentro da Babilônia, era muito maior do que simplesmente um escravo. Ele estava na posição de um filho de Deus, estava num posicionamento de alguém que poderia fazer a diferença para a sua própria nação, mediante a sua obediência, o seu relacionamento com Deus. Talvez as pessoas estejam olhando para a tua vida, querendo saber qual o próximo passo que ele ou que ela vai dar. Agora aconteceu isso, o que ele vai fazer? E quando você se posiciona, fazendo a vontade de Deus, o inferno que te observa é envergonhado. Você é exaltado, você alcança bênçãos e você começa a viver as promessas de Deus na tua vida. A palavra de Deus vai dizer por causa do pecado. As pessoas ficaram cegas a ponto do profeta falar com elas e elas não ouviram. Paulo, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, que por compaixão apresentem vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. E lembra como sacrifício do seu corpo você se abster das coisas da carne, o jejum e a oração. Entenda como culto racional, você entender qual que é a verdadeira, perfeita e agradável vontade de Deus, de maneira que você ande por ela, como pessoas sábias, remindo o tempo, pois a volta de Deus já está perto. Glória a Deus. Vou aprofundar aqui, mas a palavra entender ou instruir, que é citada no versículo 2, no capítulo 9 de Daniel, no versículo 22, é a mesma. E ela tem o seguinte sentido. A palavra hebraica se pronuncia bim, e ela é composta por duas letras. Bet, que representa a ideia de casa, ou dentro, e num, que sugere saber ou conhecer. Saber ou conhecer algo por dentro, isso dá uma compreensão de conhecer algo profundamente, no sentido de instruir, tem o sentido de discernir, observar, prestar atenção, compreender. Portanto, Daniel estuda as escrituras para compreender a vontade de Deus. Daniel ele ora, ele jejua, porque ele compreende o estado terrível de pecado a qual sua nação se lançou e que ele também se encontrava. Amém, Jesus. E aí ele começa a entender qual é o caminho para alcançar de Deus alguma coisa, que é se arrepender dos seus pecados, se humilhar, buscar a Deus. Glória a Se porventura ele te dá arrependimento, sai da tua terra e te exalte. Amém, Jesus.
Igreja, aqui é o inferno. Entenda uma coisa, não tem como você viver a aliança com Deus, não tem como você viver a graça, não tem como você viver a vontade de Deus se você não conheceu. A palavra vai dizer que essas pessoas ficaram cegas no seu entendimento. Mas Paulo vai dizer que quando a gente busca Deus, a gente busca Jesus, ele se revela como uma luz. João capítulo 6, versículo 39 vai dizer assim: examinai as escrituras e fazeis bem, pois nela explicam de mim, nela contém sobre mim. O próprio Cristo, ele é a palavra encarnada. E se a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, homens escreveram porque Deus falou com eles através do Espírito Santo, o próprio Cristo se revela através da palavra. A palavra de Deus vai dizer que a verdade traz libertação e Cristo se manifesta como sendo a verdade. Você está entendendo? Talvez a raiz dos seus problemas sejam muito mais fáceis de resolver quando você se dedicar a conhecer a Deus. Aí você vai ter autoridade espiritual, através do jejum, expulsar certas cascas de demônios, que só sai através da oração e do jejum. Aí você vai ver câncer sendo curado, pessoas sendo libertas. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém, igreja? Não abra mão daquilo que Deus tem com vocês. Não abra mão da aliança de Deus para com vocês. Para essa oportunidade, bem glória a Deus. Glória a Deus, aleluia!